tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aguentando bastante essa quarentena. Apesar de que eu sei que a maioria de vocês não estão fazendo o distanciamento social, não estão fazendo o mínimo que é para disseminar esse vírus, mas tudo bem, eu vou fingir que vocês estão fazendo e vocês vão fingir que vocês estão fazendo para que eu fique feliz e não queira, estrangular o pescocinho de vocês. Mas é só figurativamente, jamais faria isso, de verdade. Esse vídeo talvez fique um pouquinho maior que o normal, só que ele vai valer por 2 semanas. Eu decidi que a partir de agora eu vou fazer um vídeo talvez um pouco maior, mas que valha para 2 atividades, que são as atividades dessa semana do dia 15, né? E a atividade da semana do dia 22. Por quê? Para facilitar para mim. Porque tá ficando muito intenso eu fazer vídeos todas as semanas. Eu tenho 3 turmas, né? 7º, 8º e 9º. Dentro dessas 3 turmas eu tenho 3 7º, 2 8º, 2 9º, então é bastante gente. Então tá ficando muito pesado pra mim. Então eu decidi que eu ia juntar tudo num vídeo só, essas 2 semanas, pra facilitar pra mim, pra eu conseguir editar. E aí eu deixo pra vocês, aqui na descrição eu vou colocar a minutagem, ou seja, quando que começa a primeira atividade, quando que começa a segunda atividade, quando que começam as questões. Porque sim, agora eu também vou discutir as questões com vocês, dessas 2 últimas atividades. Eu vou estar aqui falando o que eu quero com essa questão, tentar explicar pra vocês, pra facilitar pra vocês. Bom, então vamos lá. Vamos dar início agora ao 2º bimestre e nesse momento nós vamos retomar com a Primeira República Brasileira e vamos falar um pouco da industrialização, da urbanização e da vinda dos imigrantes para o Brasil neste período, porque são temas extremamente importantes e costumam cair constantemente nas provinhas de ETEC, nas provinhas de vestibular. É um período extremamente importante para o Brasil. Então vamos para o vídeo. E eu tenho também uma novidade neste vídeo aqui do 9º ano, que inclusive, se der certo, eu quero que alguns de vocês, se tiverem interesse, venham falar comigo. O que aconteceu? Eu não estou sozinha neste vídeo. Tem mais 3 alunas minhas, a Ana Júlia, do 9º E, a Ana Flávia e a Elis, do 9º D. Elas me ajudaram a realizar esse vídeo, tanto é que elas cederam a voz delas para explicar a vocês, ajudar a explicar a vocês essas questões que a gente vai discutir hoje. Então é como se fosse um mini seminário, porque o 9º D eu estava fazendo no seminário, o 9º E ainda não deu tempo para começar a fazer. Mas como é para os 2 nonos, eu decidi juntar, tanto que tem a Ana Júlia do 9º E e as meninas do 9º D. Então assim, se você quiser, tiver interesse, gostou da ideia, a gente pode discutir para fazer isso nos próximos vídeos, vocês falam comigo, tá? Não vai ter mais que 3 pessoas, vai ser bem pouquinho. Quem já fez seminário do 9º D não pode participar porque já tem o seminário, então eu quero que pessoas novas participem, tá? Mas vai ser bem legal e eu espero que mais de vocês se pronunciem querendo fazer isso, tá? Então, é isso. Vamos efetivamente para o conteúdo do vídeo, certo? Nesse período da Primeira República, principalmente na questão da industrialização, foi um produto principal que ditou toda a economia brasileira. Foi o café. Alguém de vocês toma café? Algum de vocês gostam de café? Eu amo café, eu não bebo sem café. Todo dia de manhã, se eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. Isso se chama vício. Quando tem uma consequência física, porque você tem abstinência, é vício. Então assim, eu sou viciada em café, cafeína. Então eu preciso tomar café todos os dias de manhã. Se eu não tomo, eu fico com uma dor de cabeça e um mau humor que vocês não têm ideia. Pior do que normalmente. Mas então, o café nesse período foi um grão que ditou a nossa economia e ditou a nossa industrialização. O que isso significa? Que graças à produção do café, que o Brasil conseguiu ter um maior número de industrialização, conseguiu urbanizar as suas cidades, trouxe imigrantes e com esses imigrantes vieram novas ideias, novos ideais que permitiram que a gente conseguisse repensar a nossa sociedade, nossos operariados, ou nem repensar, mas ter uma elite intelectual que discutia ainda mais ideias. Vamos então falar um pouco a respeito da história desse grão, o café. Como que a gente conseguiu enriquecer tanto só com esse grão de café, com essa produção desse grão de café?
A Europa, um continente extremamente rico, é um continente que consumia muito café, gostava muito do café. Porém, o solo europeu não é um solo muito propício para o desenvolvimento da cafeicultura, ou seja, da criação da fazenda de café. Por isso, eles tinham que exportar o café. Até esse período, mais ou menos, a importação que eles tinham era da Ásia. Então, a Ásia exportava para a Europa o café. O Brasil percebeu que nós tínhamos solos férteis para fazer café tão bons quanto os cafés asiáticos e poderíamos começar a investir nisso, que foi o que o governo fez. O principal local em que foi produzido esse café e que deu muito, que ajudou muito, enriqueceu muito, foi aqui no interior paulista, no Vale do Paraíba. É uma região que fica mais ou menos próxima do Rio de Janeiro, na fronteira com o Rio de Janeiro, e mais ou menos próxima da capital paulista. Não é mais para os lados daqui do noroeste. Então, esse Vale do Paraíba, né, principalmente, mas outras regiões do Brasil também estavam produzindo, conseguiu enriquecer muito, porque eles produziam um café que era muito bom, tão bom quanto o asiático, e eles estavam começando a exportar para a Europa e ganhando muito dinheiro com isso. Então, essa mini história, né, do café. Esse vídeo nós vamos responder algumas questões a respeito de como que o café ajudou a modificar a sociedade brasileira. Então, algumas questões que nós vamos responder neste vídeo, lembrando que não são questões da própria atividade em si. A atividade eu vou responder no final, mas são questões que o vídeo quer que vocês compreendam. Questões como ocorreu a industrialização no Brasil durante a Primeira República, quais os principais processos que ajudaram para que isso acontecesse, quem foram os atores nesse processo, ou seja, os sujeitos, as pessoas que modificaram todo esse processo, quais possíveis mudanças de comportamento e pensamento vieram juntos com essa industrialização. Então essas são as principais questões que eu, junto com a Ana Júlia, a Ana Flávia e a Elis, vamos responder para vocês. Olá, sou Ana Flávia e vou falar um pouco sobre a indústria do café. Durante o século XIX, no Brasil, já existiam indústrias, mas foi no começo do século XX que esse processo se intensificou, ou seja, ganhou mais força. E a indústria do café vai permitir boa parte desse processo, a partir da intensa exportação do café, em especial entre as décadas de 1910 e 1920, vai ser tomado cada vez mais necessário uma melhoria interna para que a indústria se solidificasse ainda mais. Nesse período, como a professora já explicou em sala de aula, o governo era realizado por oligarquias, ou seja, por um grupo de poucas pessoas. Entre essas oligarquias, encontramos esses cafeicultores que vão ajudar na modificação das cidades, da indústria brasileira e da própria forma de pensar dos brasileiros. Olá, sou a Elise e vou falar sobre alguns dos principais autores desse processo. Vamos ver também, graças à indústria, outros grupos além dos grandes cafeicultores, como os comissários do café e os operários. Os comissários do café eram as pessoas que negociavam a compra e venda dos fazendeiros com os centros de compradores e exportadores, ou seja, eram os intermediários para que o café pudesse sair do Brasil e ganhar o mundo. Os operários, como o próprio nome já diz, eram os trabalhadores que trabalhavam na indústria do café. Inicialmente, esses produtores de café tinham um problema: encontrar a mão de obra qualificada. A abolição da escravidão era recente. Os negros já estavam livres, porém os fazendeiros não confiavam nesses negros para o trabalho remunerado, ou nem para o trabalho nas fábricas. Visto que não tinham qualificação, com isso tivemos uma intensa imigração estrangeira para o Brasil, incentivada inclusive pelo governo federal. Então aqui com a Ana Flávia e com a Elis, nós vimos um pouco sobre a industrialização no Brasil e como que o café possibilitou isso. Além disso, o café também trouxe outras formas de pensar, a urbanização que veremos logo a seguir, trouxe a questão dos operários, dos estrangeiros que vieram para cá para se tornarem operários nessas indústrias. Então o café vai ser o motor que vai modificar a nossa sociedade brasileira nesse início do século XX. Claro que mais para frente, no decorrer desse bimestre, nós vamos ver como que o governo incentivar tão massivamente apenas uma indústria, como que isso não é positivo para o Estado e para o financeiro do país. Porque quando essa indústria quebra,
que a gente vai ver com as guerras, né? Vai começar a Primeira Guerra Mundial na Europa. Essa guerra, as pessoas vão estar preocupadas com outras coisas ali dentro. A exportação do café vai cair, porque, lógico, se você tá numa guerra, a última coisa que você vai pensar é em comprar um café. Você não tá conseguindo tentar nem sobreviver, imagina pensar, não, eu preciso tomar café. Não, não vai ser assim. Quero que vocês entendam que quando o governo, qualquer governo que seja, incentiva tanto uma indústria, que é quase certeza que a economia do país uma hora vai quebrar, e que vai vir vários pontos negativos, porque se o governo está dando os olhos só para uma indústria e um tipo de empresário, a intenção também é que haja uma maior corrupção entre o Estado e esses empresários. Porque é lógico que o Estado vai falar, não, eu gosto de vocês porque vocês estão me dando mais dinheiro, então agora qualquer coisa que vocês quiserem, vocês pedirem, eu tô dando para vocês. Então, no decorrer das aulas do segundo bimestre, a gente vai ver um pouco como que isso é muito negativo e como que isso devastou a economia brasileira nessa Primeira República. E outra coisa que eu quero que vocês também tenham em mente a respeito do que tanto a Elis quanto a Ana Flávia comentaram, é a respeito da vinda dos imigrantes para cá. Pensem comigo, 1888, os negros se tornam libertos. Não existe mais escravidão no Brasil. E todo mundo livre, beleza, maravilha, né? Só que não. A sociedade, então, não inseriu esses negros adequadamente. Não deu uma qualificação para que eles pudessem ter um futuro tão bom quanto um branco. Porque a realidade é que a sociedade liberou os negros, não eram mais escravos, só que o pensamento de inferioridade em relação do negro em relação ao branco permaneceu. Então, um branco não tinha confiança para pagar um salário para um negro que até ontem era um escravo e você não precisava pagar nada. Então, assim, isso vai gerar a vinda dos estrangeiros, tá? Que o governo vai querer muitos estrangeiros no Brasil para poder ter essa classe operária aqui no Brasil, para poder incentivar essa classe operária. E os negros vão ficando cada vez mais de escanteio. Com o tempo, eles vão conseguindo algumas coisas, mas nesse primeiro momento, os operários são quase que todos estrangeiros, todos italianos. E um dos motivos também que alguns pesquisadores falam, inclusive, dessa tentativa de vir tantos estrangeiros para cá, de fazer os estrangeiros virem para o Brasil, um dos motivos seria porque eles estavam querendo embranquecer o Brasil. Porque tínhamos muitos negros, muitos mestiços, muitas pessoas que eram desqualificadas pela cor da pele, segundo a ideia deles, e que por conta disso, a vinda dos estrangeiros trariam mais pessoas brancas, porque obviamente que não era qualquer estrangeiro, era estrangeiro da Europa, principalmente. Então trariam mais pessoas brancas, mais pessoas desenvolvidas, e faria com que o Brasil se tornasse um país branco. Porque eles não queriam que fosse mestiço, não queriam que fosse negro, não queriam que fosse nada disso, queria branco. E que isso ajudaria a desenvolver o país. Obviamente que hoje em dia todas essas ideias, esses ideais já foram por água abaixo. A gente já sabe que não existe inferioridade por cor da pele, não existe inferioridade por absolutamente nada a esse respeito. Existe sim inferioridade por conta de classe econômica e isso afeta principalmente os negros brasileiros. Bom, então, como eu estava dizendo, né, concluindo a questão, que chegou o mercado, a maioria da nossa população que é extremamente pobre e vive em condições precárias são a nossa população negra ou nossa população preta. Infelizmente, porque a realidade é que até hoje o racismo se perpetua e se perpetua de maneira velada. O que é um racismo velado? É quando você não xinga o seu colega de macaco, por exemplo, você é uma pessoa branca, mas quando você é uma pessoa branca, ver uma pessoa negra na rua e se afastar dela porque acha que ela vai te assaltar. Sendo que
não faria o mesmo se fosse uma pessoa branca. Então, esse tipo de conduta que nós temos enquanto sociedade, a nossa maioria da nossa população negra ser mais pobre, e infelizmente a nossa população negra sofre com isso até hoje. Nós vivemos hoje em dia uma situação extremamente delicada, uma situação extremamente impositiva que a gente se posicione. Nós, como brancos, devemos usar o nosso privilégio de ser branco para defender aqueles que não têm esse privilégio. E no momento, infelizmente, continua sendo a população negra, em pleno 2020, sendo morta por simplesmente ser negro. Vou pensar em fazer um vídeo discutindo mais essa questão negra, principalmente porque eu acho que Guaraci precisa. Mas então agora vamos voltar para a aula, né, para a questão da industrialização no Brasil da Primeira República. E agora com vocês a Ana Júlia, que vai falar um pouco sobre a questão da urbanização e dos pensamentos que chegaram aqui no Brasil. Essa atividade do dia 22 é a da próxima semana, beleza? Olá, sou a Ana Júlia e vou falar um pouco da questão dos pensamentos e da urbanização. É importante ressaltar que esses operários, em sua maioria estrangeiros, não trouxeram apenas trabalhos mecânicos, trouxeram também vários novos pensamentos políticos e filosóficos, como, por exemplo, o anarquismo. Vamos falar apenas um para que o vídeo não fique muito longo. O anarquismo é uma corrente filosófica que acredita, resumidamente, que a sociedade não precisa de um Estado para governá-la. A sociedade se autogovernaria, ou seja, se governaria sozinha. Junto com a vinda desses operários para os centros urbanos e seus pensamentos, vai ocorrer também um processo de urbanização. Quanto mais gente em um local, uma cidade, maior a necessidade de que exista um ambiente adequado para se viver. Assim que veremos, pouco a pouco, uma melhoria das partes centrais dessas cidades, com a inclusão de energia elétrica, bondes elétricos, trens para o escoamento do café. Lembrando que tudo isso ocorre sempre pensando nos cafeicultores. Aqui é muito importante destacar uma coisa. Até o momento, as pessoas da cidade se concentravam nos centros da cidade. Quando a urbanização tem início, o centro passa a pertencer principalmente para os grandes comerciantes. Pessoas com dinheiros e os mais pobres vão ficando ao redor desse centro, nas periferias. Ou seja, as melhorias virão, como sempre, para uma elite e não para toda a população brasileira. Então, como a Ana Júlia acabou de falar, as elites, né, brasileiras passaram a investir na questão da urbanização. Por que isso ocorre? Porque começa a ter cada vez mais pessoas indo para as cidades, saindo dos campos, as cidades começam a crescer, começam a desenvolver. Obviamente que com isso vai precisar que tenham meios de locomoção, como por exemplo os bondes elétricos, né, que a própria Ana Júlia falou, vão começar a ter várias coisas que vão ajudar nesse processo de urbanização. O que é urbanização? Justamente essa questão de transformar a cidade, o urbano, em um local cada vez mais propício a viver. Alguns dos outros exemplos que vão chegar ao Brasil, e vindos inclusive da Inglaterra, serão, por exemplo, a geladeira, fogão a gás, o bonde, né, que já citou, o telégrafo. Várias coisas chegaram, vários novos produtos industrializados, a maioria vindo da Inglaterra. A Inglaterra sofria com a segunda revolução industrial nesse período. A primeira revolução industrial inglesa eu estou dando para os 8º anos. Quem tiver interesse, assiste lá as aulas do 8º anos, que eu estou discutindo justamente a industrialização e a sociedade industrial inglesa. Então, além desses produtos, né, industriais que vão chegar com esses imigrantes, também vão vir os pensamentos. A Ana Júlia falou sobre o anarquismo. Eu tinha pensado em deixar só o anarquismo, porém, achei que seria interessante falar também do socialismo, até porque eu comentei isso com os 8º anos e eu achei que seria legal falar com vocês também. Então, o que é o socialismo? Vou começar explicando, contrapondo a respeito do anarquismo. O anarquismo, ele não quer nenhum governo, certo? Nenhum governo. O socialismo, Marx e Engels, na verdade, que são os dois alemães principais filósofos, pensava que precisava existir sim um Estado, só que esse Estado tinha que ser feito pelos operários, pelos proletários. Então, qual que é a ideia do socialismo? A ideia do socialismo é que esses operários se unam
tomam consciência da exploração que eles têm, tomam o poder do Estado para si, transforma as fábricas e todas as indústrias em algo coletivo. Porque no pensamento do socialismo, as indústrias não seriam de um burguês, de uma pessoa só, seriam do coletivo, do operário, dos operariados. Então, para Marx, o Estado tinha que conseguir fazer com que isso ocorresse, só que não é qualquer Estado, é o Estado dos operários. Então, os operários, tomando consciência a respeito da exploração que eles sofriam, dariam o poder, instaurariam uma ditadura do proletariado, para que então, após essa ditadura e após a instauração desse Estado, viesse o comunismo, que é uma ideia em que as pessoas vão ter uma liberdade muito maior e todas serão iguais. Independente de qualquer coisa, todas serão iguais, não teriam classes econômicas maiores, nem nada disso. A respeito do anarquismo, nunca ninguém nem tentou fazer uma sociedade sem um governo. É impossível. O Estado, ele é necessário. Mesmo que o Estado seja mínimo, eu acredito num Estado mínimo possível em questões específicas que tem que ter o Estado. Não acho que um Estado muito grande é positivo e não acho que uma sociedade totalmente sem Estado também seja positiva. Então, a diferença principal entre o socialismo e o anarquismo é justamente essa. O socialismo acredita num Estado muito grande, porque é o Estado que vai ajudar toda a sociedade, e o anarquismo já não. O anarquismo já acredita que não tem que ter Estado nenhum, nada, a sociedade vai se reger sozinha, porque os homens conseguem se reger sozinhos. Na idade de vocês, eu me autotitulava anarquista, porque eu não gostava de ninguém mandando em mim. A verdade é que hoje em dia a gente percebe que precisa ter um Estado para conseguir nos ajudar. Então, esses pensamentos, gente, eles são do século XIX. Eles vieram para o Brasil no século XIX, tá? Não tem... Alguns, especialmente o socialismo, um pouco para o final do século XIX, chegaram ao Brasil, esses por intelectuais diversos. Só que vai ser no século XX, com o aumento da industrialização e o aumento da classe operária, que esses pensamentos vão começar a se consolidar e a começar a ser cada vez mais disseminado na nossa sociedade. Por quê? Porque o socialismo, para existir, precisa que exista a classe operária, porque é o operário que vai fazer essa revolução. Então, Marx pensa a respeito do operário. Então, numa sociedade que não tem o operário, que era o caso do Brasil anterior, que não tinha a questão do operariado, não tinha como se desenvolver, né? Essa ideia. A partir do momento em que temos essa industrialização, a partir do momento em que os imigrantes europeus vêm para cá, começam a trazer essa mentalidade socialista, aí a gente começa a ter essas discussões e vamos ter consequências, né, desses pensamentos que vão achar que o operário precisa ter direitos. E é lógico que o operário precisa sim ter direitos. Se vocês quiserem, nos vídeos do 8º ano, eu explico um pouco mais e um pouco melhor o que levou o Marx a pensar a respeito dos operários. Que os operários sempre foram uma classe lá na Inglaterra, uma classe e na Europa, né, que sofreu muito. Eles eram livres, não eram escravos, eles recebiam um salário, mas eles sofriam constantemente. E aí isso fez com que o Marx e Engels começassem a pensar a respeito do que poderia ser feito e do que deveria ser feito para que esses operários não sofressem tanto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Ou se tiver interesse também, pode ir lá assistir o vídeo. Enfim, uma última coisa, né, que eu só quero para concluir a questão dos pensamentos anarquista socialista. O mais importante é a gente não aceitar governos autoritários e nem governos ditatoriais. Porque nós vivemos em uma democracia, o que deve prevalecer é a democracia e a liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, todo tipo de liberdade. Então, não é passível de ser aceito numa sociedade atual algo que seja autoritário e ditatorial, que nos obriga a fazer algo que nós não queremos. Por fim, a mesma pergunta que eu fiz para os 8º, eu vou fazer para vocês nesse final de vídeo aqui. Qual dos dois que vocês mais gostaram? Qual das duas pensamentos filosóficos vocês acham que preferem? Anarquismo, socialismo? Comenta aí, justifica a sua resposta do porquê. Agora vamos discutir as questões das atividades que eu dei para vocês.
atividade primeira da semana do dia 15, questão número 1. Por que o café se tornou o principal produto do Brasil e como ele ajudou na industrialização do país na Primeira República? Justifique. Gente, esse vídeo inteiro está explicando isso e o texto também. Então, por que o café se tornou o principal produto do Brasil? Falei no início. Ele ajudou na industrialização do país. Também tá lá. Justifique, para explicar, tá? Explicar com suas palavras. Questão número 2. Explique com suas palavras quem foram os comissários do café e como eles ajudaram no desenvolvimento da indústria cafeira. As meninas falaram e está no texto de vocês também. Questão número 3. Por que houve uma intensificação dos imigrantes para o Brasil? Justifique. E a segunda atividade, semana do dia 22. Questão número 1. Considerando o processo de industrialização e da cultura do café aprendidos na atividade anterior, explique como foi possível ocorrer a urbanização das principais cidades brasileiras nesse período. Então, vocês vão juntar as duas atividades para conseguir responder essa daqui. Então, prestem atenção, não percam essas atividades, vocês vão precisar delas para o futuro. Número 2. Justifica o motivo das melhorias urbanas chegarem apenas para uma pequena parcela da população, a elite. Isso aqui também está explicado. E número 3. Após a leitura desse texto a respeito do socialismo e do anarquismo, junto com o vídeo da professora, faça uma pesquisa sobre as duas teorias no Google, leia e reflita. Alguma dessas duas teorias são passíveis de serem implementadas no nosso mundo? Justifique sua resposta entre 10 a 15 linhas. Não quero menos, não quero mais. São 10 a 15 linhas. Porque vocês têm que aprender a escrever respostas grandes. Então eu quero uma justificativa. Vocês vão pesquisar a respeito do anarquismo, vão pesquisar a respeito do socialismo e vão refletir a respeito da questão. Elas são passíveis de serem implementadas hoje em dia? A professora falou. E eu quero uma justificativa bem escrita de 10 a 15 linhas. Então é isso, gente. Até daqui 15 dias, em que eu vou fazer mais vídeos. Como eu disse, os vídeos vão ser de 12 semanas. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me manda o WhatsApp.